Então vamos aqui ver a arca no versículo 10, Êxodo 25, verso 10. Diz o Eterno: também farão uma arca de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Amém? E de 1 côvado e meio a sua altura. E cobri-la-á de ouro puro, por dentro e por fora. A cobrirás e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. Amém? E fundirás para ela 4 argolas de ouro e as porás nos 4 cantos dela, 2 argolas num lado dela e 2 argolas no outro. E farás varas de madeira de acácia e as cobrirás com ouro. E colocarás as varas nas argolas aos lados da arca para se levar com elas a arca. As varas estarão nas argolas da arca, não se tirarão dela. Depois porás na arca o testemunho que eu te darei. Amém? Então aqui vai falar, também farás um propiciatório, que é o tampo, de ouro puro, e o seu comprimento será de 2 côvados e meio, e sua largura de 1 côvado e meio. Farás também 2 querubins de ouro batido farás, nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte, e outro querubim na extremidade da outra parte. De uma só peça com o propiciatório, fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório, e as faces deles, uma defronte da outra, as faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. Amém? Então, meus irmãos, veja bem, nós vamos aqui mostrar para os irmãos um modelo. Aqui nós vemos aqui o modelo do tabernáculo, amém? Por dentro. Nós vemos aqui o candelabro, né, que é a menorá. Nós vemos aqui a mesa dos pães da proposição. Nós vemos aqui o altar do incenso, isso aqui no lugar santo. E lá no Santo dos Santos, a arca, amém? A arca da aliança, onde o Eterno se manifestava e falava da arca com o povo, amém? Agora vamos ver aqui, irmãos, como é que era a colocação da arca e como que são essas medidas da arca, amém? Vamos ver aqui, irmãos, isso é importante, deixa eu pegar aqui com os irmãos, amém? Você observa aí que está o sumo sacerdote e as varas da arca, elas entravam na argola, amém? Como você pode ver aqui, ó, vamos aqui nesse outro modelo aqui. Olha só, vamos ver a arca aqui, mais de perto aqui. Você observa aqui que as varas entravam nas argolas, amém? Só que você vai observar que não é naquela disposição que está aqui as varas laterais. São essa disposição que está aqui, as varas vindo de frente, amém? E outro ponto importante, irmão, que na ponta da vara havia uma protuberância maior para cumprir, ou seja, as varas não poderiam sair da arca, como é o caso dos outros utensílios, que nós vimos aqui em cima, que tem varas também. Olha só, a mesa dos pães da proposição tem varas, mas essas varas aqui saem dela. O altar do incenso tem varas, essas varas podem sair. Só que as varas da arca não podem sair por causa dessas protuberâncias, cumprindo a palavra que acabamos de ler. Amém? Aqui nós vimos, aqui, ó, as varas estarão nas argolas e não se tirarão da arca. Então está aqui no versículo 15, por causa dessa protuberância. E o que nós vamos ver de interessante aqui, irmãos? Aqui você vê as pontas da arca, ela encostava no véu. E por que ela encostava no véu? Para alguém que estivesse fora saber efetivamente de que a arca estava lá. E por isso que Deus é chamado de El Shaddai. Por quê, meus irmãos? Shad, em hebraico, que é traduzido El Shaddai para o português de uma maneira, né, não correta, porque El Shaddai é traduzido como o Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso. Mas o El Shaddai, a origem desse nome, a palavra Shed, em hebraico, quer dizer seios.
E quando os sacerdotes viam essas pontas da vara no véu, falavam: El Shaddai está presente, o Eterno, que nos provê com sustento das suas mamas, nos dá alimento, está presente dentro do Santo dos Santos. Porque fazia como se fosse a forma. Amém? Então ficavam as varas aqui encostadas no véu, e os sacerdotes que não podiam entrar no Santo dos Santos, só o sumo, amém? Sabiam que estava ali a arca do Eterno. Louvado seja Deus. Amém? Até porque as varas nunca podiam sair da arca por causa dessa protuberância aqui nas pontas das varas. Amém? Então, mais um conhecimento para nós entendermos até o nome El Shaddai. É aquele Deus que nos dá a provisão, que cuida de nós como se bebês fôssemos, desde que nós façamos a sua santa vontade. Amém? Porque nós somos somente bebês do Eterno no momento que a gente obedece à santa Torá do Eterno e às palavras de Yeshua HaMashiach. Amém? E aqui, meus irmãos, nós vamos ver também, ainda sobre a arca, um detalhe interessante. Olha aqui, as medidas da arca. Amém? Daqui da parte de baixo até o alto, meus irmãos, até aqui a ponta das asas dos querubins, amém? Dá 1,75 m. É a altura de uma pessoa. Amém? Esse tampo aqui, onde os querubins estão em pé, é o chamado propiciatório. Amém? E aqui você tem a arca. Louvado seja Deus. Você vê aqui que as pontas das varas são protuberantes, amém? De modo que elas não podem sair da arca, amém? E você vê que as larguras, amém? A largura, meus irmãos, aqui, vai dar 1 metro, né? Vai dar 1,30 m por 1 metro por 78 centímetros, largura e comprimento da arca. E o que acontece, meus irmãos? Vocês vão observar também que as tábuas da aliança, não está aqui nessa figura, mas elas vão ser guardadas na arca. Né? Nós até já mostramos aqui uma demonstração do que está na arca. Olha lá, a arca aqui, e dentro da arca você tem o quê? O maná, o vaso com o maná que caiu no deserto, a vara de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. Só que essas tábuas da aliança, meus irmãos, elas tinham eram quadradas em 52 centímetros, amém? Meio metro de cada lado. Agora percebe que era uma espessura de 26 centímetros, tão grossa e pesada que era. E ela era feita de safira, meus irmãos. A pedra na qual Deus lavrou, escreveu os mandamentos, era de safira, de tal forma que era impossível praticamente carregar essas tábuas. Então, como que Moisés, e a gente leu aqui na Paraxá, Shemot, na Paraxá Kitsá, que Moisés, ao descer do monte, né, vendo o povo com o pecado do bezerro de ouro, diz na Bíblia que Moisés arremessou as arcas, as tábuas, elas quebraram. Mas não foi isso que aconteceu, meus irmãos, porque Moisés não tinha condição de carregar aquelas 2 tábuas. Então, na verdade, as tábuas estavam leves na mão de Moisés. Mas quando Moisés contemplou o pecado do bezerro de ouro, aquelas tábuas super pesadas caíram das mãos de Moisés e aí se partiram no chão. Amém? Foi isso que aconteceu. E é isso que é importante nós entendermos. Amém? Moisés não arremessou as tábuas, é que o pecado fez a tábua ficar pesada. O pecado é que faz o mandamento ficar pesado. A obediência faz o mandamento ficar leve. O mandamento é leve para aquele que obedece. É pesado para o desobediente, mas é leve para o obediente. Louvado seja Deus. Você vê a pessoa que cumpre a Torá, as palavras de Yeshua com tranquilidade, o mandamento é leve. Por isso que Yeshua fala, o meu fardo é suave, né? O meu fardo é leve.
Amém? Por causa que o mandamento do Eterno são leves, mas quando a pessoa não quer obedecer, fica pesado como ficou pesado ali para o caso do pecado do bezerro de ouro. Amém? E nós vamos ver também, meus irmãos, louvado seja o nome do Eterno, um detalhe interessante. Ao contrário de muitas representações da arca, você vê aqui que os querubins, estão de pé. Vocês estão vendo? Amém? Mas a maioria representa o querubim ajoelhado. Olha lá, aqui está de joelho, amém? Em vários lugares bota ele ajoelhado. Mas qual que é o certo? Ele está ajoelhado ou ele está de pé? Vamos tirar essa dúvida aqui então, meus irmãos. Amém? Vamos tirar essa dúvida, que é uma dúvida importante. Aqui no livro de Ezequiel, nós vamos ver que Ezequiel tem a visão do resplendor da glória de Deus no capítulo 1. O capítulo 1 de Ezequiel, ele consegue entrar com sua visão na sala do trono, assim como o apóstolo João também entrou na sala do trono através de um arrebatamento que ele sofreu de espírito em Apocalipse capítulo 4. Então, como João também entrou na sala do trono, Ezequiel também. E você vai ver que Ezequiel, meus irmãos, ele vai ter a visão dos anjos. Amém? E ali ele vai ter no verso 5, dizendo assim: e do meio dela saía a semelhança de 4 seres viventes, e esta era a sua aparência, tinham a semelhança de homem. E cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. E os seus pés, aqui está escrito pés direitos, mas essa tradução aqui está incorreta, meus irmãos. A palavra pé em hebraico é a mesma palavra para perna. Então, o significado aqui é que os anjos, eles tinham as pernas, e não eram direitas, eram pernas retas. Amém? E o que isso significa, meus irmãos? É que os anjos não tinham a dobradura que é o joelho. Então, as suas pernas eram retas na visão eterna. Amém? E por que os anjos têm a perna reta, como nós vemos aqui na arca? Ó, eles estão com a perna reta. Por que eles estão com a perna reta, meus irmãos? Nós vamos ver aqui, irmãos, por que eles estão com a perna reta, e ali você vê que eles não há o joelho do anjo para ele dobrar. Exatamente por quê, meus irmãos? Exatamente porque aqui, por exemplo, no livro de Apocalipse, capítulo 3, capítulo 4, amém? Vai ver que quando João vai ver o Eterno no céu, João foi arrebatado, né? Verso 2, e logo foi arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Qual é o significado das pernas retas dos anjos, meus irmãos? No céu, os anjos têm a representação de perna reta. Eles não têm como se assentar. Por quê? Porque aquele que está no céu assentado é um. Amém? Só tem um trono ali do Eterno, e ali ele está assentado no trono, para que nenhum anjo venha assentar no trono. No momento que eles estão ali, no momento na sala do trono, suas pernas ficam retas. Amém? Pode ser até que em algum momento, fora, aqui na terra, eles possam ser transformados numa visão de ser humano, como o próprio o próprio Novo Testamento fala que muitos hospedaram anjos sem saber, mas ali ele recebeu uma forma humana para que fosse compreendida alguma revelação. Mas não é o caso aqui na sala do trono. Na sala do trono todos estão ali nos seus modelos originais. E o anjo, originalmente, ele não tem a parte do joelho. Por isso que ali no livro de Ezequiel fala, suas pernas são retas, para que ninguém venha sentar no trono do Eterno. E outro ponto importante, meus irmãos, que você vai observar aqui no capítulo 3 de Apocalipse, no versículo 21, e Yeshua fala assim, irmãos, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Olha, irmão, que bênção! Nós, quando formos salvos, vamos nos assentar no trono de Yeshua e do Eterno, porque é um trono só.
Assim como eu venci, me assentei com meu Pai no seu trono. Amém? Porque ao que vencer vai se assentar. Por que o fato de se assentar é importante, meus irmãos? Porque diz que essa glória de se assentar, amém? É uma glória que o anjo não tem lá no céu. Mas nós teremos, até porque a representação dos salvos no céu são os 24 anciãos. Amém? Que João vai ver aqui no verso 4 de Apocalipse 4, representa a nós lá no céu. Diz assim: e ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Quem são esses 24 anciãos, meus irmãos, que estão assentados sobre tronos? Tem vestes brancas e tem coroas. Só tem um grupo, meus irmãos. Se você observar aqui no Apocalipse capítulo 3, amém? Que para cada uma das três igrejas, a igreja de Sardes, Yeshua fala assim: ao que vencer será vestido de vestes brancas. No capítulo 3 e no 4, os anciãos estão vestidos de vestes brancas. Amém? No capítulo 3, para a carta agora de Filadélfia, e Yeshua diz: eis que vem sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome sua coroa. E aquele que vencer terá sobre si coroas de ouro no céu. Aleluia. E nós já vimos no capítulo 3, verso 21, que aquele que vencer se assentará no céu também em trono. Como nós vemos aqui, que eles estão assentados em tronos. Amém? Então, aqueles que são seres humanos do capítulo 3 são os que estão salvos no céu no capítulo 4. E nós vamos poder nos assentar na sala do trono, meus irmãos, algo que os anjos não podem fazer. Então, tem até um rabino, meus irmãos, um sábio, que ele falou assim, que Deus criou o ser humano com a capacidade de ser um ser que pode ser acima dos anjos e que pode ser mais inferior do que os animais. Amém? Se você é um salvo, você vai ser acima dos anjos. Se você não é salvo, a tua eternidade vai ser menos que a dos animais. Amém? Então você veja bem, um rabino falou isso, e é com pura verdade, porque quando você é um salvo, você vai ter a glória de se assentar na sala do trono, e nenhum anjo se assentará na sala do trono, meus irmãos. Amém? Somente Yeshua, o Pai, e Yeshua, que na verdade é um só, já expliquei para os irmãos, e os anciãos que representam, por que 24? Porque representa o quê, meus irmãos? 12, 12. As 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos. Amém? Então, ou seja, a primeira aliança é a aliança renovada. Por isso que são 24 tronos. Por isso que é o quê? 12 da Torá e 12 do testemunho de Yeshua. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Eterno. Por isso que nós temos que observar os dois, a Torá e as palavras de Yeshua. E eu quero também mostrar para os irmãos aqui, que você observa aqui na arca, meus irmãos, louvado seja o nome do Eterno, você observa aqui que os anjos estão nas extremidades da arca. Amém? Você vê que está um anjo numa extremidade e na outra extremidade. Amém? E o Eterno, ele manifestava aqui no meio da arca. Inclusive, quando a voz do Eterno era ouvida, não era uma voz que era ouvida do céu, não. A voz era ouvida aqui dentre os querubins. Amém? Quando o Eterno falava com o sumo sacerdote, com o servo dele que estivesse ali na frente dele, ele falava de entre os querubins. Amém? Então você vai observar agora, irmão, um caráter profético disso aqui, meus irmãos, em João capítulo 20, meus irmãos. Nós vamos aqui em João capítulo de número 20. Olhe bem, irmãos, essa palavra, Evangelho de João capítulo 20. Vai falar aqui da ressurreição de Yeshua HaMashiach e uma revelação extraordinária, meus irmãos, aqui que nós vamos observar. Amém? Então, eles foram ver, né, na madrugada do primeiro dia, amém? Como é que estava lá o sepulcro. Amém? Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. E que o lenço que tinha estado sobre a cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte.
Então entrou também outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura, que era necessário que ressuscitasse entre os mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados aqui, porque já estava aqui na terra, onde jazera o corpo de Yeshua. Onde é que estava um anjo? Um à cabeceira e o outro aos pés. Um onde estava a cabeça e um onde estava no pé. O que significa isso, meus irmãos? Aqui na ressurreição de Yeshua está um arquétipo da Arca da Aliança. E Yeshua ressuscitado, o anjo num queruve num pé, e o outro queruve onde estava a cabeça de Yeshua, faz exatamente a mesma figura da Arca da Aliança, meus irmãos, porque é onde Deus falava com o povo de Israel, era da arca. E como que o Eterno falou com o povo de Israel e conosco? É através de Yeshua HaMashiach, que é a palavra de Deus, o verbo que se fez carne. Então você vê aqui, não é à toa que está escrito uma cabeceira, onde ele botou a cabeça, e o outro aos pés. Aleluia! Isso aqui, por que isso, meus irmãos? É a visão profética de que a arca, que não existia mais aí, meus irmãos. Você sabe muito bem que no ano 586, quando Nabucodonosor ele destruiu Jerusalém, ele não levou a arca. Essa arca foi escondida pelo rei Josias. O rei Josias, meus irmãos, você veja bem, quando Salomão construiu o templo, amém? Quase 950 anos antes de Machia, quando Salomão construiu o templo, ele, quando construiu o Santo dos Santos, onde ficava a arca, ele construiu uma cadeia de túneis por debaixo, para que ali pudesse ser escondida a arca. Porque a arca, você vai ver que ela não pode ser repetida. Se você ver aqui Jeremias capítulo 3, verso 16, você vai ver assim: e sucederá que quando vos multiplicardes e frutificardes na terra naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a arca da aliança do Senhor, nem lhes virá o coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão, nem se fará outra. Olhe bem, irmãos, não se fará outra. Todos os utensílios foram refeitos para o segundo templo. Amém? Mas a arca não pode ser refeita. Então, você veja bem, irmãos, quando o Eterno ele permite que o rei Josias esconda a arca e depois o templo é reconstruído na época de Zorobabel e na época de Zacarias, Ageu e Josué, o segundo templo não tinha a arca, meus irmãos. O templo que Yeshua visitava e pregava tinha a mesa dos pães da proposição. Amém? Você observa bem que o templo que Yeshua, da época de Yeshua, tinha isso aqui, ó. Tinha a mesa dos pães da proposição, tinha a menorá, tinha o altar do incenso, que isso aqui pode fazer outro. Mas aqui dentro do Santo dos Santos estava vazio. Estava vazio. Não tinha a Arca da Aliança na época de Yeshua, meus irmãos. Então, como é que o sacerdote, o sumo sacerdote, fazia se não tinha a Arca da Aliança, irmão? Como é que isso? Porque a Arca da Aliança já estava ali no meio de nós, irmão. A Arca da Aliança era o próprio Machia, aleluia. Ele é a palavra viva do Eterno, é a voz do Eterno. E aqui estava vazio. As pessoas... Por que Deus ainda assim era com o povo de Israel durante todos esses períodos, meus irmãos? Porque Deus fez tudo não pelo mérito, mas pela misericórdia. Amém? Porque eles não tinham aqui a Arca da Aliança, estava vazio na época de Yeshua HaMashiach. Amém? Mesmo assim, Yeshua, ele pregava aqui no templo, a arca estava no templo, mas eles não perceberam. Amém? E louvado seja Deus. E agora vai ser reconstruído o terceiro templo, tá? Vai estar daqui a pouquinho, vai ser reconstruído. O resultado dessas guerras que está aí vai ser o terceiro templo. Você sabe tanto quanto eu. Amém?
E o terceiro templo também não vai ter a arca, meus irmãos. Mas mesmo assim, Deus, pela misericórdia, ele está ali presente, mas não está ali a arca, porque a arca agora está aqui no meio de nós. É Yeshua HaMashiach, o nosso Salvador. E a arca que não pode ser refeita, ela está em um lugar. E nós vamos ver onde ela está agora. Você vai ali comigo, ali em Apocalipse, meus irmãos, capítulo 20. Nós vamos aqui em Apocalipse, capítulo 20. Deixa eu marcar aqui com os irmãos. Apocalipse, capítulo 20, capítulo 11. Amém? Apocalipse, capítulo 11. Por que não vai conseguir achar essa arca, meus irmãos? Amém? No último versículo de Apocalipse 11, vem dizendo o seguinte, meus irmãos. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no templo. E houve relâmpagos e vozes, trovões e terremotos e grande saraiva. A arca agora, meus irmãos, está no templo. Está no templo da glória. Amém? E efetivamente, meus irmãos, ali foi a última visão da arca. Está em Apocalipse 11, 19. Porque a arca agora, meus irmãos, é o nosso Mashiach. E Yeshua HaMashiach, a sua palavra. Porque ali em Jeremias 3,16 fala, e não se fará outra. Porque a verdade é que a arca é viva. A Torá, a tábua do concerto que está dentro da arca é o verbo que se fez carne. Yeshua é a Torá viva que está em nosso meio e estará conosco, como ele disse ali em Mateus capítulo 28, estarei contigo até a consumação dos séculos. Amém. Amém, queridos? Então, que o Espírito do Eterno continue falando ao coração dos amados. Tinha muito mais coisa para falar, meus irmãos, mas hoje estamos no nosso horário. Amém? Que o Eterno abençoe a todos. Tenha uma ótima semana. Vamos agora orar, meus irmãos, e depois estarei orando por todos. Amém e amém.